Bom dia, lindos! Bem-vindos a mais uma aulinha. Hoje, aulinha do sistema circulatório. Já pega o caderno, já começa a fazer as anotações, que hoje tem muitas anotações. Lindos, nós vamos dividir o sistema circulatório em 3 partes, tá? É muito importante vocês saberem as 3 partes, não só separadamente, mas também no conjunto geral. O sistema circulatório, ele é composto por sangue, que é o grande protagonista da nossa aulinha, né? Então a gente precisa transportar certas substâncias, certos produtos metabólitos de nosso metabolismo celular para outras células. E a gente vai ver bonitinho a função do sangue e de cada parte sanguínea. Nós temos os agentes transportadores desse sangue. Por onde esse sangue anda? É a mesma coisa. Eu quero fazer uma entrega e eu vou utilizar um automóvel. Tá, mas se não fossem as ruas, eu não poderia passar com o meu automóvel. Se eu quero fazer um transporte de trem, se não fossem os trilhos, eu não conseguiria andar com o meu trem. Então, os vasos sanguíneos é a segunda parte, também super importante do sistema circulatório. São as vias por onde esse sangue vai passar. E, finalmente, aquele rei, o majestoso coração. Nós vamos ver quais são os 4 principais vasos sanguíneos que vão estar diretamente associados ao coração. Lembra que a função master do coração é bombear esse sangue para todo o organismo, ok? Desde a ponta do fio de cabelo até a ponta do dedão do pé, só para ter uma dramatização aí na coisa. Então, ó, vamos lá que a gente agora vai começar a escrever as 3 partezinhas. Parte número 1 é o sangue. Gente, o sangue, ele é um conjunto de células. Portanto, biologicamente, nós trabalharemos com eles na forma de um tecido, ok? Então, níveis de organização molecular, nós começamos de célula, um conjunto de células formam um tecido e um conjunto de tecidos formam um órgão, tá? Órgãos, por exemplo, como o coração, como os vasos sanguíneos, que depois a gente vai trabalhar com eles ainda hoje. Mas o sangue, ele é um tecido. Ele é formado por 2 células, 2 tipos de células diferenciados, fragmentos celulares e ainda o plasma, que é a parte líquida do sangue. O nome corretinho do sangue biologicamente é tecido hematopoético. Incrível, lindo. Quando vocês falam, por exemplo, cortaram o dedo. Nossa, mãe, olha, tá sangrando. Tá extravasando o tecido hematopoético. Gente, a biologia é muito chique, eu sei. Lindos, o sangue é formado por 3 partes, como eu já falei pra vocês, e eu já preparei meu resumo. Prepara aí no caderno também, é importante. São 4 partes principais, 3 nós chamamos de elementos figurados e uma água, parte fluida. Então vamos lá. Primeira partezinha, os eritrócitos. Os eritrócitos, eles também são chamados de hemácias ou glóbulos vermelhos. Os eritrócitos, eles vão ter na sua constituição a hemoglobina, um importante pigmento. Sim, é uma cor. A hemoglobina, ela dá a cor vermelhinha às células vermelhas do sangue. E essa hemoglobina, ela vai estar associada ao transporte de gases, gás oxigênio e gás carbônico. Pensa como se fosse uma afinidade química. As moléculas de hemoglobina, quando elas se sentem afins da molécula de oxigênio, elas se transformam em moléculas de oxihemoglobina. A hemoglobina, quando ela sente essa afinidade pelas moléculas de gás carbônico, nós chamamos de carboxihemoglobina. A importância, então, é levar o oxigênio até as nossas células, demais células do organismo,
e encaminhar o gás carbônico que essas células vão estar produzindo até os pulmões novamente. Então, os glóbulos vermelhos, eles vão ficar aí nesse processo de transporte. Eles que vão transportar o oxigênio e o gás carbônico no nosso organismo. Uma curiosidade bem interessante dos glóbulos vermelhos: nós, mamíferos, eles perdem o núcleo quando estão sendo formados. Eles são células anucleadas. Por isso que quando a gente desenha ele parece uma boinha, né? Esse embaulamento da célula é pela falta de núcleo, ok? Só uma curiosidadezinha. Indo já para o segundo tipo de célula sanguínea, os leucócitos. Os leucócitos, eles também são chamados de glóbulos brancos e eles são os responsáveis pela defesa do nosso organismo, pelo nosso sistema imune. Existem dois mecanismos de defesa dos glóbulos brancos. Eles são de vários tipos também. Existem glóbulos brancos que eles precisam englobar a substância. Por exemplo, um micro-organismo entrou na sua célula, vai te infectar. O glóbulo branco vai lá e engloba. Nós chamamos esse englobamento de fagocitose. Dentro dessas células, eles vão digerir esse micro-organismo e neutralizar ele para você. Ou então, a segunda maneira e mais comum, que a galera sempre lembra, produção de anticorpos. Anticorpos são proteínas que também vão ter essa função de neutralizar o micro-organismo. Lembrando que os anticorpos, eles guardam resposta de memória. Então, a partir do momento que você foi infectado por um tipo viral ou por uma bactéria, por exemplo, ele pode guardar essa resposta. Assim, todas as vezes que esse micro-organismo tentar entrar no seu corpinho, o seu corpinho já vai saber a fórmula exata para combatê-lo. Só que cuidado, a maioria dos micro-organismos tem mutação, mudança no seu material genético. Nós guardamos a resposta de memória apenas para um tipo. Só para ilustrar um pouquinho, dengue, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Se nós pegarmos a tipo 1, nós vamos criar imunidade para o tipo 1, tá? Nós não criamos imunidade para os outros tipos que nós não contraímos ainda. Então, só para ficar clarinha essa questão de imunidade para vocês. Mas os grandes responsáveis por essa defesa e essa imunidade são os glóbulos brancos, os leucócitos. Finalmente, os fragmentos celulares, os trombócitos. Trombócitos também podem ser chamados de plaquetas e são eles que fazem a coagulação do nosso sangue. São eles que meio que ativam. Sabe aquela casquinha do machucado quando a gente faz? Pois é, todas são de trombócitos. Trombócitos, vocês podem lembrar de uma situação no organismo chamada trombose. Esses elementos figurados, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, leucócitos ou glóbulos brancos, trombócitos ou plaquetas, são produzidos pela medula óssea, localizada em todos os nossos ossos. E aí, para terminar o sangue, que é uma parte tão importante do nosso organismo, tem o plasma. E é parte e função do plasma o transporte dos nutrientes. Não só nutrientes, várias substâncias acabam sendo transportadas pelo plasma. Mas quando a gente fala de nossas células, a grande importância é a produção de energia. O oxigênio já foi transportado aqui pelos eritrócitos. Cabe ao plasma transportar os nutrientes, entre eles a glicose, que vai fazer o processo energético em nossas células. Tudo bem? Bom, agora a gente vai para a segunda parte do sistema circulatório, que é um pouquinho mais complicadinha, pelo menos o desenho. Mas é fácil de entender, tenho certeza que todo mundo vai entender. Chegamos na segunda parte do sistema circulatório, que é o coração. Ai, meu Deus, que desenho enorme! Pois é, o coração é um pouquinho mais dificilzinho de vocês desenharem, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir e depois nem vai ficar tão difícil assim. Quando eu desenho na lousa, eu costumo indicar para os meus alunos,
primeiro, né, que a gente sempre treina essa questão manual, então quando chega na parte do sistema circulatório, meus alunos já estão um pouquinho mais habituados com os desenhos, mas também eu falo para eles simplificarem, de que maneira eles se sentiriam melhor de fazer aquele desenho. O coração, ele é dividido em 4 cavidades. Então, uma coisa que vocês têm que se preocupar no desenho do coração é que dentro dele você precisa dividir em 4 partes, tá? As 2 cavidades superiores nós chamamos de átrio. E as 2 cavidades inferiores nós chamamos de ventrículo, tá? 2 átrios, 2 ventrículos. Lembrando que esse esqueminha é representação de um coração de seres humanos, ok? Lindos! Esses átrios e esses ventrículos, eles vão ter funções básicas, mas primeiro é importante vocês saberem os lados. Por que que tem ezinho de um lado e por que que tem dezinho do outro? Nós sempre vamos ver uma figura anatômica de frente. Portanto, este lado é o lado esquerdo do coração e este lado é o lado direito do coração. Sempre quando nós estamos vendo um desenho ou no caderno ou numa prova, esse desenho é espelhado, tá? Então, sempre o lado esquerdo vai ser para cá e sempre o lado direito vai ser para cá. Nós vamos estar vendo uma pessoa de frente. Os átrios, eles vão ter aquela função de receber o sangue. Então, o sangue vai chegar no coração através dos átrios. Eles vão passar esse sangue para os ventrículos, tanto do direito quanto do esquerdo. Ele passa esse sangue para os ventrículos e os ventrículos vão ter uma contração muito maior, porque eu preciso eliminar o sangue. Por quê? Olha, vamos trabalhar com os pulmões para facilitar a ideia. Então, olha só, você respirou e encheu o seu pulmão de oxigênio. E esse sangue precisa levar esse oxigênio para o resto do corpo. Muito bem. Ele vai pegar esse oxigênio do pulmão, vai levar até o coração, entrada pelo átrio. O átrio vai jogar esse sangue rico em oxigênio para o ventrículo e o ventrículo vai ter que ter uma contração gigantesca para conseguir eliminar esse sangue através de um outro vaso sanguíneo que a gente já vai mencionar para todo o organismo. Então perceba, não é simplesmente, eu respirei, pronto, já está no sangue, ele já... Não, eu respirei, peguei o oxigênio, esse oxigênio precisa chegar primeiro no coração, para o coração bombear esse oxigênio ou esse sangue rico em oxigênio para o restante de todo o corpo, perfeito? Agora sim a gente vai trabalhar com os vasos. O vaso que chega no coração são as veias. E os vasos que saem do coração são as artérias. Veia vem, artéria vai. Nunca esqueça. Veia vem, artéria vai. A veia vai chegar no coração. E essa força de contração do ventrículo para o sangue sair é para sair através de uma artéria. Do lado esquerdo do coração, eu vou passar somente sangue rico em oxigênio, tá? Vai ser o sangue que ele vai vir do pulmão. Então, o sangue ele entra rico em oxigênio através do átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Vai passar para o ventrículo esquerdo e ele vai ser contraído e sair pela artéria aorta, que vai se ramificar em diversos outros vasos e vai levar esse sangue rico em oxigênio em todas as nossas outras células. Então, lado esquerdo vai passar somente sangue rico em oxigênio. Ele chega através das veias pulmonares, ele sai através da artéria aorta, ok? E do lado direito? Bom, as nossas células
vão metabolizar. No processo de respiração celular realizado pelas mitocôndrias, nós vamos eliminar gás carbônico. E esse gás carbônico precisa voltar para o coração. Lembra, o vaso que chega é veia. Só que dessa vez, do lado direito, ele vai entrar por duas veias cavas. Veia cava superior, veia cava inferior. Todos os metabólitos de meu metabolismo celular, inclusive o gás carbônico, ele entra no coração através do átrio direito, vai circular no ventrículo direito para eu conseguir expulsá-lo através da artéria pulmonar. Bom, é o que eu disse, parece complicado num primeiro momento, mas se vocês forem parar para pensar, use o esqueminha. Veia vem, artéria vai. Por que isso? Se eu sei que o sangue que está chegando no meu coração é veia, se ele veio do pulmão, veia pulmonar. Se ele veio de todo o corpo, veia cava. Mesma coisa a artéria. Se eu sei que a artéria é o sangue que vai, se eu sei que ele está indo para o pulmão para levar esse gás carbônico, eu tenho a artéria pulmonar. Se eu sei que ele está indo para o corpo para levar o oxigênio, artéria aorta. Nós podemos dividir a circulação humana em dois tipos: a pequena circulação ou circulação pulmonar e a grande circulação ou circulação sistêmica. Sistêmica vem de sistemas do corpo humano, de todos os outros órgãos. A pequena circulação, pulmão, coração, pulmão. Então, o sangue sai do pulmão e vai até o coração através da veia pulmonar. O sangue sai do coração e vai até o pulmão através da artéria pulmonar. Pequena circulação. A grande circulação ou circulação sistêmica. O coração que recebeu o oxigênio vai mandar ele para todo o corpo através da artéria aorta e vai receber gás carbônico do corpo através das veias cavas. Coração, corpo, coração. Grande circulação, ok? Bom, não quero mais complicar a vida de vocês, mas a gente precisa pontuar algumas coisinhas neste coração. Primeira coisa, nós vamos ter uma divisão exata entre lado direito e lado esquerdo. Perceba, nós não temos nenhuma abertura que vai misturar esses sangues, rico em oxigênio, rico em gás carbônico. Isso é muito importante para os seres humanos, garante a nossa temperatura interna. Nós somos considerados animais homeotérmicos, justamente porque a gente mantém uma temperatura constante no nosso organismo. Ela varia de 36 graus e meio. E a gente precisa nomear esses sangues, né? Já que eu não tenho uma mistura, já que eu tenho essa separaçãozinha, nós chamamos de sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, e sangue venoso, o sangue rico em gás carbônico. Gente, ó, não confundam, por favor, eu falo para não confundir porque é o que todo mundo confunde, com artéria e veia, tá? Sangue arterial não é sangue que vem da artéria, é sangue rico em oxigênio. Assim como o sangue venoso é sangue rico em gás carbônico, não tem nada a ver com veia. Por quê? Do lado esquerdo nós temos uma artéria e veias que transportam sangue arterial. E do lado direito nós temos veias e artéria que transporta sangue venoso. Então cuidado para não confundir, isso no exercício é fatal. Segundo ponto para a gente trabalhar no coração. Nós não temos nenhuma abertura entre lado esquerdo e direito, mas nós temos uma abertura entre átrios e ventrículos, tá? Do lado esquerdo, nós temos a válvula mitral. Então, essa aberturazinha a gente chama de válvula mitral. E do lado direito, nós temos a válvula tricúspide, ok? Então, só mais uma nomenclatura para vocês que pode estar confundindo. Então, se num exercício
falar alguma coisa da válvula mitral, vocês já sabem que é o lado esquerdo. Se falar alguma coisa da válvula tricúspide, vocês já sabem que é o lado direito, ok? Bom, tem mais uma coisinha para falar do coração, mas essa eu vou deixar para o fim da aula, ok? Que é sobre o marca-passo. Aguarde aí que no final eu já conto, porque agora nós vamos para a terceira e última parte do sistema circulatório, os vasos sanguíneos. Bom, a professora tá aí falando de artéria, de veia, e eu não tô entendendo nada, eu não sei o que é uma artéria, eu só sei que a artéria vai e veia vem. Pronto, já é um bom começo. Mas na verdade, nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares. As artérias, elas vão se ramificando muito, tá? A artéria pulmonar nem tanto, porque o coração já é bem próximo do pulmão. Mas a artéria aorta, ela tem várias ramificações. Então elas vão se ramificando até formar vasos bem fininhos. Pensa, a artéria aorta é muito calibrosa, ela está saindo do coração. E eu preciso que o meu sangue troque substâncias como as células, que são microscópicas. Então, como que de um órgão eu vou conseguir chegar até uma célula? Então, eu vou reduzindo cada vez mais a estrutura, o calibre desse vaso sanguíneo, tá? Todos os vasos sanguíneos, seja artéria, seja veia ou seja capilar, é formado por um conjuntinho de células que nós chamamos de endotélio, tá? As células a gente chama de células endoteliais e elas formam o nosso endotélio, que é um canudinho. Então pensa num canudinho, só que ao invés de passar a água, passar suco, está passando dentro dele o sangue, tá? O endotélio, ele é um canudinho, tá? Uma fina camada de células endoteliais, formando os capilares. A artéria, eu já preciso ter um calibre um pouco maior. Então, eu tenho uma musculatura intensa nessa artéria, coisa que o capilar não tem. As veias também têm uma musculatura, mas bem menor do que a artéria. Então, ó, basicamente, a função do capilar trocar substâncias com as células, seja oxigênio, seja nutrientes. Por isso eles precisam ser extremamente finos, extremamente delgados, para eles conseguirem essa rápida difusão de nutrientes e oxigênio. Já as artérias, elas são aquele sangue que vai sair do coração. Então elas precisam ser bem calibrosas para sustentar essa pressão do coração. As veias, elas não precisam ser tão calibrosas, porque o sangue está retornando, está voltando ao coração. Mas elas precisam ter dentro do endotélio delas válvulas. Percebam que esse endotélio está todo rajadinho. Então, essas pequenas coisinhas que eu desenhei aqui dentro do endotélio das veias são as válvulas internas. Então, olha só. Capilar só é formado por endotélio e tem essa função de trocas de substâncias entre as células, por isso que são extremamente finos. Veias e artérias são formados pelo endotélio, por um tecido muscular e por um tecido conjuntivo, esse azulzinho, ó, que eu acabei riscando lateralmente para vocês, um tecido conjuntivo só para formar a capinha, né? Preencher, dar aquela encapada no meu vaso sanguíneo. A diferença é que as artérias precisam ser mais calibrosas e são mais calibrosas que as veias. Geralmente elas também estão muito profundas na nossa pele. Geralmente elas ficam bem rentes aos ossos. E as veias, essas que a gente consegue ver aqui, ó, superficialmente, elas são menos calibrosas do que as artérias e possuem válvulas internas, impedindo o refluxo de sangue. Elas têm uma pressão bem mais baixa que as artérias, então essas válvulas são importantes para impedir que o sangue volte e sempre caminhe numa direção só até o coração, ok? Bom, chegou aquele momento finalzinho da aula que eu vou revelar qual é a última parte do coração.
Gente, esses batimentos cardíacos não são voluntários. Não é o nosso cérebro que comanda. A gente não pensa, coração, bate, coração, relaxa, coração, bate, coração, relaxa. Primeiro, que não é nem bate e relaxa. A gente chama de sístole e diástole. Então, quando o coração se contrai, sístole. Quando o coração relaxa, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole, ok? E outra, os átrios e os ventrículos, eles têm contrações alternadas. Quando o átrio entra em sístole, o ventrículo entra em diástole. Quando o ventrículo entra em sístole, o átrio entra em diástole. Então, na realidade, os batimentos cardíacos são assim, não é uma coisa só. É quando você ausculta o coração, por exemplo, ele não faz tum, 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 tum. Então, sístole atrial, diástole ventricular. Sístole ventricular, diástole atrial, tá? Esses batimentos, essas sístoles e diástoles, elas são reguladas pelos movimentos involuntários do nosso organismo. O bulbo. Ele está lá do ladinho do cérebro, mas não é o cérebro. O bulbo, ele faz parte do sistema nervoso central e ele vai estar associado tanto aos movimentos respiratórios que a gente já viu, quanto aos movimentos cardíacos e todos os movimentos involuntários do nosso organismo. E como que ele regula esses batimentos? No átrio direito, nós vamos ter um conjuntinho de células nervosas chamadas marca-passo. E esse marca-passo é o responsável por levar esses estímulos do bulbo lá no nosso encéfalo, no nosso sistema nervoso central, até o coração. Nós também chamamos o marca-passo de nódulo sinoatrial, tá? Um nódulo, um conjuntinho de células nervosas do átrio direito, sinoatrial, tá? Então, nódulo sinoatrial ou marca-passo é como se fosse a bateriazinha do nosso coração. É ele que vai estar constantemente estimulando o coração em realizar as suas sístoles e suas diástoles. Bom, pessoal, fico por aqui. Essa aulinha de sistema circulatório tem muita coisa para vocês anotarem. Não deixe de assistir o vídeo quantas vezes forem necessários para vocês fazerem todas as anotações e saberem tudo de sistema circulatório. Ele é um dos sistemas mais importantes e o que mais cai, tanto no Enem quanto nos vestibulares. Então, não deixem de fazer as anotações e não deixem de assistir essa aula quantas vezes forem necessárias. Um beijo para vocês e bons estudos!